precisar tomar todos esses cuidados, tá? Então, a gente está gravando a aula porque tinha capacidade limite aqui no Zoom. Se alguém, a gente, enfim, depois pode estar disponibilizando para vocês também, assistir novamente. A proposta até é que eu encaminhe esses slides para vocês até amanhã, eu mando no nosso grupo do Obesidade em Pauta. Mas escreve aqui o que você sente de diferença entre tratar o obeso e tratar o emagrecimento. A Angélica colocou as comorbidades. Bacana, Angélica. Será que só o IMC, a história desse paciente, né? Porque pipocam dietas de emagrecimento. E isso me preocupa. Ontem eu fiz uma live sobre dieta low carb, saiu uma matéria no Globo sobre dieta low carb, nos últimos, acho que foi ontem, ou no domingo, saiu essa matéria. E a gente tem que ter muito, muito cuidado, porque essas informações chegam para nossos pacientes, e às vezes é o obeso que vem com uma proposta um pouco reducionista, e o tratamento envolve várias questões. E na graduação, de maneira bem específica, eu, como professora de graduação, sinto falta de um espaço para estar discutindo essa diferença, tanto as estratégias de emagrecimento para aquele paciente, enfim, quer reduzir 5% de gordura, que às vezes uma estratégia mais restritiva durante um período super funciona, porém, para outros pacientes, a gente não vai poder lançar mão dessas estratégias, porque eu posso trazer mais malefício do que benefício. Então, a proposta do encontro é essa, tá? Da gente estar discutindo, fiquem à vontade para mandar as dúvidas. A minha ideia aqui é que a gente faça uma aula de aproximadamente 1 hora de duração, tá? Até para não ser tão extenso. A gente já teve esse nosso encontro na segunda-feira, está salvo no YouTube. Quem perdeu, não deixa de ir lá assistir. Então, endocrinologista, fisiologista, nutri, psicólogo, todo mundo na mesma mesa ali discutindo discutindo as estratégias. Lu, você consegue mutar quem está chegando e mutando os microfones? Obrigada. São dá muita interferência aqui para mim, para todo mundo. Até agora foram ouvidos. Você consegue? Boa. Eu coloquei a Lu como host para me ajudar, porque senão eu tenho que mutar e falar ao mesmo tempo, eu acabo me atrapalhando. Deixa eu ver aqui o que mais que o pessoal falou. Então, comportamento, o Cris levantou, às vezes o paciente é ambivalente, uso de medicação, obeso, tem dificuldade de emagrecer, enfim, tem menos massa magra, né? Boa noite, Lorena. Então, a obesidade é mais difícil de se tratar. A Priscila colocou aqui. Acho que é bem por aí que a gente vai começar a nossa conversa, tá? Fiquem mais uma vez à vontade para mandar as dúvidas, perguntas, enfim, que vocês tiverem vontade aí de perguntar. Esse é um espaço, não sei, mais confortável para a gente estar discutindo do que no YouTube, do que em live no Facebook. Parece que vocês estão mais pertinhos de mim aqui, pertinhos, né? Deixa eu abrir a minha tela aqui. Vou compartilhar minha tela só para guiar alguns slides, mas é uma aula interativa, tá? Essa é a nossa proposta. Deixar o chat aberto para não me perder nas dúvidas. Ok, vamos lá. Então, vamos falar sobre essa diferença, né, da obesidade e do emagrecimento. Vou pedir, normalmente, quando eu dou algumas aulas, eu coloco esse slide. Eu sou apaixonada por mindfulness, mas eu nem vou entrar no mérito aqui do que é mindfulness, nem nada disso, porque a gente não tem tempo. Valeria a pena um encontro só para falar sobre isso. Mas o que eu quero mostrar com essa imagem é porque hoje, por exemplo, o Instagram está no ar, né? Na segunda-feira nem estava, acho que a gente fez um aulão com o Instagram fora, o WhatsApp fora, mas a gente tem muita distração, celular, enfim, televisão, e eu queria só que vocês trouxessem a mente aqui para o momento presente e deixassem um pouquinho as questões, problemas,
coisas para resolver, põe no papel, porque quando a gente está com a mente no presente, a gente aprende muito mais, a gente absorve, e isso vale para tudo, tanto quanto quando eu estou começando a atender, cada paciente eu lembro dessa imagem, seja um paciente obeso ou que busca só um breve emagrecimento, ou quando eu estou com os meus filhos brincando, dando banho há 2 minutos atrás, é, sempre com a mente no momento presente. Então, vou pedir para vocês experimentarem, lembrar dessa imagem em outros momentos da vida de vocês, porque a mente no presente ela ajuda muito, tanto para a ansiedade, quanto para a depressão, quanto para melhorar a qualidade do sono, enfim. E para o paciente obeso também. Mas eu não vou falar sobre essa estratégia aqui. Acredito que todos vocês me conheçam, né? Que eu coloquei só uma fotinho do meu consultório, eu estou lá há 3 anos nesse cantinho, e eu fico muito realizada, né, hoje, de conseguir aliar um pouco da prática clínica com pesquisa e com docência, né, que é um pouco do que eu faço tanto na UERJ quanto nos cursos online. Então, hoje, por exemplo, foi um dia muito incrível. Eu tive com a... Eu dou aula na disciplina do mestrado em Ciências Cardiovasculares do Instituto Nacional de Cardiologia, eu sou do corpo docente, e uma das disciplinas é nutrição e doenças cardiovasculares, uma disciplina anual. E hoje eu recebi a professora Roseli Siquieri, não sei se vocês conhecem, mas é a maior epidemiologista nutricional do Brasil, né? Então, ela disparado é a pessoa que tem maior número de publicações e está trabalhando hoje, eu nem sabia, com pesticidas e obesidade. Então, assim, ela discutiu sobre antibiótico-terapia no indivíduo obeso, no antibiótico-terapia nos animais e o impacto disso na obesidade. Então, assim, eu estou sempre trazendo conteúdos de ponta por ter essa grata oportunidade de estar dentro de corpo docente, tanto de mestrado quanto do doutorado, por exemplo. Eu, né, oriento alguns cardiologistas no doutorado em cardiologia do Fundão, né, da UFRJ. Então, estou sempre fazendo essa ponte, tentando trazer aí as novidades, seja na pós de obesidade, ou seja nos nossos encontros gratuitos, como estamos aqui hoje, como estivemos na segunda-feira, como ontem participei de 2 lives, né? Uma com o Guilherme Artioli, que também é pesquisador da França, da Universidade de Manchester, desculpa, na Inglaterra, e o Gustavo da França. Então, assim, eu estou sempre bem antenada para trazer as novidades para vocês, tá? Mas vamos lá, é complexa essa diferença. Talvez seja um tema que eu nunca. Mais uma vez, eu fico muito feliz de vocês terem escolhido esse tema no nosso bate-papo, né, no WhatsApp, porque pouco se fala sobre essa diferença. Né? O que eu vejo hoje? Tudo é emagrecer. É como se o profissional esquecesse que existe uma complexidade no tratamento. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Quando a gente olha para o indivíduo com excesso de peso, que eu estou falando como nutriprofissional de saúde, e o paciente, eu não tenho um olhar julgador, mas se ele vem com o objetivo de emagrecimento, às vezes a gente se agarra nesse objetivo e começa a lançar mão de uma série de estratégias, né? Não, vamos tentar low carb, vamos tentar cetogênica e calma. A gente precisa entender e fazer um bom diagnóstico, como vocês colocaram, resistência à insulina, comorbidades, quem é esse paciente? Espera lá, aquele paciente, cara, volume enorme dos pacientes que chegam nos atendimentos, a Lu até colocou aqui, quem já faz atendimento, se quiser colocar, coloca aqui para a gente saber, mas um volume enorme de pacientes tem obesidade, tem uma doença complexa, mas eles buscam o imediatismo do emagrecimento. Tá? Então, primeira dica é a gente lembrar que existe essa diferença, porque senão a gente vai embarcar na demanda do paciente. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um recorte, que foi o guideline mais discutido na ABESO,
na semana passada, né? Tem 10 dias, né, que aconteceu a Beso. Final de semana passada foi o Congresso Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, que eu estou cheia de novidades também para contar para vocês. Eu pretendo fazer uma outra aula ao vivo para trazer os insights do Congresso, que foi incrível. E aqui eu já organizei melhor, tive mais tempo para estar organizando esse encontro aqui com a ABESO, que já tem 10 dias, né? Para quem não conhece, a ABESO é a Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, né, que é exatamente o assunto da pós e é exatamente o que a gente vê naquele paciente que quer perder peso e tem comorbidade associada, né? Que às vezes não recebe esse diagnóstico. Mas vamos lá. Então, esse foi o consenso mais abordado no Congresso da BESO, tá? Que é o consenso canadense, que foi publicado dia 4 de agosto de 2020. Já tem um pouco mais de um ano que esse consenso foi publicado, e ele traz essa proposta que é bem do journey, da jornada do paciente com obesidade, que nem sempre no emagrecimento eu vou olhar para tudo isso. Então, primeira coisa que ele fala sobre pedir permissão para falar sobre o peso. Segunda coisa, que é a parte da orientação ou do aconselhamento, do advice, que envolve terapia nutricional. E eu acho lindo, porque ele coloca assim, eu vou traduzir para vocês. Eles falam sobre a importância do aconselhamento ser feito de forma personalizada pelo nutricionista. Oi, amor. Você quer banana? Pega na cozinha. O que foi? Pega lá. Desculpa, gente. Meu filho resolveu querer uma banana agora. Mas vai ele falar, pega. Não, eu quero baninho. Então, aconselhamento personalizado com um nutricionista registrado, com foco nas escolhas alimentares saudáveis, ou seja, eu posso prescrever só ovo, só carne, só bacon, só burger plant-based, industrializado, não, são escolhas saudáveis, e uma terapia nutricional baseada em evidência, que eu adoro, né? Que é exatamente o lema que eu trago aí dentro da escola nos últimos 5 anos, quase 6, e começa a aparecer esse termo nas diretrizes, né? Nutrição baseada em evidência. Então, eu sou muito fã e fiquei muito feliz de todos os professores, tanto internacionais quanto brasileiros, né? Citarem essa diretriz. E aí ele fala, olha que legal, do exercício, óbvio, que a gente já está careca de saber, fala muito sobre a parte comportamental, medicação, cirurgia bariátrica. Então, a medicação, ela entra como um adjuvante para ajudar o paciente na manutenção da perda de peso, em conseguir manter. E, às vezes, na graduação, a gente vê as medicações como alguma coisa, ou o paciente tem preconceito, o profissional tem preconceito. A gente não tem que ter preconceito. A gente saber o que tem em diretriz clínica. Enfim, então é uma jornada comprida, mas eu passei do 1 para o 3, desculpa, mas o ponto 2, que é o avaliar a história, que é a história do paciente. Né? Então, aqui estão as diretrizes, eu vou disponibilizar, algumas delas eu já disponibilizei até no Telegram, posso mandar todas elas no nosso canal amanhã, né? Para quem quiser, mas são as tops, né? Esse é o guideline canadense, publicado 4 de agosto, como eu comentei, sou apaixonada por ele, e antes dele ser publicado, eu era apaixonada pelo europeu, porque o europeu ele traz um conceito muito bacana de um guideline centrado no paciente. E aí a nossa conversa começa a mudar, porque não é a low carb que vai funcionar para todo mundo, né? Então, esse europeu, ele traz, olha, o tripé, que foi um pouco do que a gente conversou na segunda-feira na Obesidade em Pauta, nossa sessão científica, falando sobre nutrição, exercício, o Gustavo falou bastante, não só, e ontem na live com o Artioli, né, era professor da USP e hoje está como professor da universidade na Inglaterra, falando sobre não só manejo do sedentarismo, como da atividade física. Isso compete ao nutricionista, tá? Compete ao profissional de saúde de uma maneira geral. E a gente precisa saber falar sobre isso, a gente precisa orientar, porque não é apenas falar ou calcular ou entregar uma dieta de uma folha, que eu ainda vejo muitos profissionais entregando. Então, quando a gente fala de tratamento do paciente com obesidade, o profissional ele tem obrigação de trabalhar com o tripé, né? Então, comportamento, vai ter o comer intuitivo, a mesa ontem, na segunda, foi incrível, porque trouxe conceitos mais aprofundados, né? Além do comer intuitivo e do mindful eating.
E aí precisa também que a gente possa entender um pouco mais sobre esses estigmas, né? Então, o paciente com obesidade, se a gente não sabe tratar, ele não vai voltar no consultório. Na verdade, grande parte dos pacientes, eles não buscam atendimento. Os pacientes que precisam hoje, eles têm vergonha de ir até o profissional. E isso é muito louco, porque a gente tem que estar ajudando eles. E se a gente não tem uma bagagem teórica, prática, do que é a complexidade do obesidade, da área farmacológica, da área comportamental, da área de exercício físico, da área, né, farmacológica, a parte de medicamento, de fisiopatologia, eu não sei, eu não vou saber tratar. Né? Então, para que tenha menos estigma e esse paciente consiga chegar até o nosso consultório, ele precisa se sentir seguro, confiante que você vai poder ajudar ele. Porque se a gente vier de cara com uma dieta mais para perder peso, perder 10 quilos, perder 5 quilos, uma dieta mais restritiva e eu não olhar de forma adequada, eu não vou tratar esse paciente. Cada vez esses pacientes vão chegar menos aos nossos consultórios. Tá fazendo sentido o que eu estou falando? Vocês me contem aqui, tá? Vamos lá. Então, eu coloquei aqui, só para um exemplozinho, foi até um tema que a gente conversou na segunda, paciente com obesidade, passou por diversos profissionais, várias dietas, low carb, não, vocês conhecem, né? Sempre perde e ganha peso. Tem um comer transtornado, um comer disfuncional, e está ambivalente no tratamento. E que bom que ele chegou até o seu consultório. Então, qual é a abordagem correta? Primeiro ponto que eu queria destacar aqui para vocês, que é uma área que eu sou apaixonada, que é essa questão da contemplação. Você viu que ele veio meio ambivalente? Ele quer mudar, mas ele vê muitas barreiras. E se eu não resolvo essas barreiras junto com ele, e trago mais barreiras ainda, com uma dieta difícil de adesão, com uma dieta muito restritiva, ou com uma dieta que ele vai ter que comprar os alimentos do Himalaia, ou seja lá onde for, ou comprar uma série de suplementos que não tem evidência, que só vai dar mais trabalho para ele organizar tudo aquilo na vida dele, eu vou fazer com que ele saia da contemplação e volte um degrau. Então, o primeiro ponto importante é a gente, cara, aonde esse paciente está? Ele está ambivalente? Eu preciso, o meu discurso, a minha fala em consulta, ela é totalmente diferente. Na pós, vocês aprendem exatamente com o psicólogo e com o nutricomportamental a entender como falar com o paciente que está em pré-contemplação, muitas vezes você não entrega dieta. Porque ele vai pegar esse papel e vai ficar, sei lá, debaixo da gaveta dele. Então, você tem que entender o que fazer em cada etapa para você, né? Eu falo para não perder, mas no sentido de você conseguir que esse paciente volte, você possa ajudar ele a caminhar esses degraus. Isso é um tema também. Esse foi um tema também que a gente discutiu bastante, que foi discutido bastante no Congresso. E aí eu pergunto para vocês, e quero que vocês coloquem aqui de 1 a 4. O que vocês acham, né? Qual a abordagem? Explicar para o paciente que ele precisa emagrecer porque ele está com estado de saúde crítico. Ele tem alteração de glicose, ele tem alteração de colesterol, ou que é aquela na dor, né? Que ele pode infartar. Eu lembro quando eu estava na graduação que eu aprendi a falar com os pacientes diabéticos que se ele não seguisse a dieta, sabe o que aconteceria? Ele poderia perder a perna. Eu juro para você que eu já escutei isso. E já falei também. Porque é o paciente movido na dor. Será que é assim que a gente trata? Trabalhar as motivações, a expressão calórica bem controlada, a dieta com, eu brinco, até foi o maior tema de polêmica na segunda-feira, de pesar, pesa tudo, porque se você pesar tudo, você vai conseguir emagrecer. Eu não vou entrar nessa discussão aqui, não. Mas bem controlada nesse sentido. Será que é isso que ele precisa, um paciente ambivalente? Ou que ele tem que ter mais foco? Então, é o 2, perfeito, perfeito, perfeito. E entender que você precisa alinhar a expectativa com ele. Cara, o paciente que está perdendo peso,
quando ele está perdendo peso, existe uma série de adaptações e faz o famoso obesidade protege a obesidade. O que é isso? Quando o paciente perde peso, todo o metabolismo fica pró-ganho de peso. E se a gente não souber disso, toda a base da obesidade, toda a base clínica, né, a fisiopatologia, eu vou achar que o paciente, que fome, não é possível que o paciente não acostume com a dieta, né? Então, olha, você tem alteração de todos os hormônios. Então, será que um paciente está perdendo peso só com dieta? Chega uma hora, está ficando difícil. Será que não faria sentido ele entrar com a farmacoterapia? Só que o nutricionista tem que entender de farmacologia. Não é que eu vou prescrever, mas eu vou pedir para ele ir até um endócrino. Porque, às vezes, ele está super motivado ali e começa a estratégia nutricional sem a medicação. Mas a medicação ela é adjuvante e o profissional tem obrigação de entender toda a parte medicamentosa. Quais são esses medicamentos? Como que eles entram? Por quanto tempo podem ser usados? Porque o profissional de saúde tem a obrigação de saber tudo isso, né? E aqui eu coloquei que vocês foram um dos primeiros a escrever, né, sobre a importância de a gente estar avaliando esse paciente, as comorbidades. Então, adoro coisas que fica fácil, né? Ele fala, essa é uma publicação do JAMA, que é uma das maiores revistas do mundo, falando sobre tratamento da obesidade na prática, tá? Isso aqui é até um slide da minha primeira aula da pós, que é o olhar diferenciado do profissional de saúde, né? Que é o olhar que eu acredito hoje, que é um olhar que não está dentro das grande parte dos cursos, das pós-graduações, por não serem equipes interdisciplinares dando aula. Mas esse é um dos slides, eu resolvi colocar aqui para mostrar para vocês sobre a importância de a gente passar sempre esses itens. Então, depois recorta e coloca no material, recorta que eu digo, coloca no material fácil para vocês poderem consultar, de pedir permissão, ser bem sistemático, fazer aconselhamento e dar suporte ao paciente, determinar o estado de saúde, presença de apneia, limitação física, dores, escalonar o tratamento, considerar sim medicação com IMC acima de 27. Não estou dizendo que são todos, tem paciente que está com IMC de 40 e perde peso, e a gente vai começar a medicação com IMC de 35. Você vai avaliar individualmente, né? E fazer um follow-up regular e mostrar isso para o paciente. Então, eu acho bem bacana. Então, a gente vai avaliar, tem o ABCD F, que eu mostrei do JAMA, e tem um que eu brinco, que eu gosto sempre de lembrar, que é a área de antropometria, para a gente não esquecer. B de bioquímica, avaliar os exames desse paciente. C de clínica, avaliar a história clínica dele. O que ele tem para nos contar? Variação do peso. Eu recentemente postei, eu fiz um post que eu peguei bem numa aula da BESO, resumi para vocês, que é perguntas que não podem faltar na teleconsulta do paciente obeso. Depois vocês busquem esse material, a gente discute isso bastante na pós também. Toda a parte mais prática, né? Avaliação dietética, exame físico, se for na consulta presencial, se não no online, você sabe se o paciente está mais indisposto, fica ali mais cansado. Tem um paciente que às vezes chora em consulta, dependendo do que ele vai contar para você. Então, olha quanta coisa que vai ajudar a entender se eu posso ir com uma estratégia mais restritiva para o emagrecimento, enfim, dependendo do que eu avaliar aqui, ou se eu vou precisar ter um pouco mais de atenção e cuidado na hora da conduta, tá? A conduta. Então, olha que interessante, né? Os guidelines, essa é uma lâmina que a gente também já disponibilizei várias vezes gratuito, e que é o que eu uso no consultório, tá? Se alguém não tiver também, depois pede no grupo, fiquem à vontade, o nosso grupo do WhatsApp, a gente não vai fazer ele durar muito, mas de repente até sexta-feira, querendo algum material específico aqui, usa o grupo para pedir, tá? Que eu vou ter total prazer e disponibilidade para mandar um áudio explicando novamente, enfim, e vocês terem mais informação. Mas eu mostro para o paciente, né? O foco, a recomendação de perda de peso está muito no foco na saúde, em primeiro lugar, na qualidade de vida, tá? Então, eu não posso olhar só para o peso. Eu tenho que garantir a questão da saúde. E aí, a gente consegue uma perda de peso de 5%, 10%, 15%, eu reduzo 60% da esteatose hepática. Outro ponto que a gente discute bastante, o Bruno, na verdade, é o grande responsável por esse módulo até da pós,
e a gente discutiu muito na live ontem com o Guilherme, com o professor Guilherme, falando sobre tipo de exercício para o paciente com obesidade, tá? Aqui até traz a questão do idoso, porque o idoso ele tem mais sarcopenia da obesidade, ou seja, uma outra condição que eu não sei quem estava aqui na... Eu vi a pergunta da Fabiola aqui e me perdi. Na aula do Guilherme, a gente comentou muito sobre a perda de massa magra quando o paciente perde peso. Só que existe o idoso obeso, que muitas vezes vai estar entrando numa estratégia de perda de peso, e ele pode ter sarcopenia, né? Então, a obesidade aqui é só uma situação para mostrar para vocês que você precisa saber tanto da gestante obesa, que eu não sei se vocês sabem, eu acabei nem colocando nenhum slide aqui, mas mudaram as recomendações, tá, de ganho de peso ganho de peso na gestante com obesidade. Então, era 7 quilos, hoje estão questionando até para no máximo de 2 quilos de ganho de peso durante a gestação, que isso teria um impacto positivo, um menor ganho de peso na saúde fetal. Então, isso foi discutido, isso do treino, né? E ele falou, cara, tem que fazer a musculação, ok, mas a gente precisa fazer qualquer tipo de exercício. Olha que interessante. Se é combinado, se faz exercício resistido aeróbico, olha a perda de peso. É igual. Depois tem algumas questões bem particulares, que eu não vou entrar no mérito, o slide você vai estar com vocês, essa publicação do New England, que ele vai falar sobre, cara, com certeza, quem faz exercício de resistência tem mais força, né? Preserva mais massa magra, ou seja, perde menos massa magra, mas perde também. E a gente precisa conhecer esses números para saber se o nosso tratamento está sendo ok. Se o paciente está perdendo muito mais peso do que a maior parte, muito mais perda de massa magra do que as diretrizes estão pontuando, a gente tem que ter atenção e mudar, ajustar a conduta dietética. Eu só coloquei aqui que é um dos módulos da pós, um dos pilares, na verdade, são várias aulas da bariátrica, de estética, de obesidade na gestante, obesidade infantil, idoso e sarcopenia, né? Como que a gente trata o obeso sarcopênico. E aí, mais uma vez, qual a diferença? Então, tratar paciente com obesidade não é emagrecer ele. Tá? Então, esse é um ponto muito, muito, muito importante. Quando a gente joga emagrecimento no Google, gente, vem tudo, é o método magra para sempre, depressão e perda de medidas, ozonioterapia e biorressonância, terapias biofísicas. Eu nem recortei, não, tá? Estou lendo agora, nem tinha visto tanta, né? Você fala, ai, meu Deus. E aí, são as coisas aleatórias que aparecem. Né? Cara, isso tem um apelo do agudo, né? Do milagre. E quando a gente... E tá dando... E na nutrição, né, com os profissionais de saúde, também pipocam dietas, né? É low carb, é detox, é cetogênica, é modulação de microbioma. Até tem aula de microbiota, sim, na pós, mas com evidência, né? Não é o que as pessoas veiculam por aí. Né? Os docentes, os endocrinologistas que dão aula, não falam em modulação. Não tinha nenhuma aula no Congresso de Obesidade falando em modulação de microbiota. Tinha aula de microbiota, até com o Veloso, né? Que é um dos maiores pesquisadores em microbiota do Brasil, quiçá do mundo, que é de São Paulo, né? Da Unicamp. Agora, não do jeito que estava sendo veiculado por aí, né? De probióticos, enfim, a gente tem o que existe de evidência robusta, não é isso, né? Então, as dietas vão pipocando e aí vai, mindful eating, comer intuitivo, como se fossem estratégias. E, na verdade, até com a mesa de segunda-feira, as professoras colocaram muito. Tá bom, na verdade, são bases teóricas que a gente pode estar consultando, mas estratégia parece que é tudo muito protocolado, né? Eu vou passar para você, depois eu passo no grupo. Gente, eu vou salvar aqui o chat, tá?
Então, gente, se você começar a ficar próximo de pessoas que realmente estudam microbiota, você vai entender que nem sabia que tem pós de microbiota. Posso até checar, depois você manda, pode mandar no privado para a Lu ou para o telefone da escola, se não quiser passar no grupo. Mas, gente, a gente não tem conhecimento suficiente da microbiota para fazer modulação, né? E provavelmente nem vai ter, porque é uma gama de espécies muito gigante. E é muita pretensão achar que se a gente colocar uma cepa, 5 cepas ou 20 cepas, a gente vai fazer algum tipo de modulação, né? Óbvio. Então, pode desconfiar, tá? Mas a gente pode depois aprofundar um pouquinho. Você recebeu no e-mail. Então, busca, ver se são docentes de universidade, são pesquisadores que estão ali, se são professores concursados de universidade que passam por um crivo importante, porque qualquer um monta uma pós hoje, né? Então, a gente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Quem é esse corpo docente? São professores com prática clínica? Fazem publicação científica? Porque, senão, desconfie. Então, mindful eating, comportamento alimentar, comer intuitivo, são estratégias de emagrecimento. As meninas, na segunda-feira, especialistas na área, falaram que não são estratégias de emagrecimento. São bases teóricas que a gente vai trabalhar com o nosso paciente, mas não é estratégia. Vou trabalhar agora com o mindful eating. Tentei uma coisa, não deu certo, não. A gente trabalha com a escuta. Então, o emagrecimento começa a ficar muito assim, sabe? Essa estratégia, esse protocolo, né? Igual a gente discutiu na segunda sobre o Ozempic, que é a nova medicação que foi muito abordada no Congresso, que é uma medicação que tem um efeito muito grande, e as pessoas magras estão usando para ficar com a barriga tanquinho. E é óbvio, né, que é uma medicação para obesidade, nem para obesidade, para diabetes. Então, é importante a gente entender sobre essas medicações, todas, e os efeitos colaterais, né? Até para poder dar suporte, o paciente vai começar a ter náusea, quando começa a ter náusea, com que dose, porque quem vai resolver a náusea é o nutricionista, muitas vezes, vai dar estratégia para melhorar de quantidade, de qualidade, de gordura, né? O Ozempic é a semaglutida, tá? É uma medicação nova, que foi a medicação mais discutida aí no Congresso. Ela tem ação hipotalâmica, fazendo inibição de apetite, inibição de fome, tá? E aí eu achei muito interessante que o Congresso, um dos lemas foi tratamento da obesidade está no cérebro. As medicações todas que estão sendo testadas em fase 4, fase 3, elas têm ação hipotalâmica. Porque a obesidade é uma doença, lógico, multifatorial, mas tem uma questão de uma disfunção hipotalâmica importante, né? E aí, claro, de estratégia, falar, um paciente que está buscando emagrecimento, eu posso trabalhar com a questão do meal timing, né? Que é promover um overnight fast, ou seja, um jejum noturno. Eu posso incluir um jejum intermitente para um paciente que quer perder peso, posso, tá? Está em diretriz, está em consensos, né? Tem publicação na New England só sobre jejum intermitente, essa publicação, uma grande revisão. Na pós, quem dá essa aula é a professora Alessandra Mudler, né, que é coordenadora do ambulatório de obesidade da Policlínica P. Carneiro, e ela discute muito né, protocolos que podem ser usados no emagrecimento, podem ser usados também no paciente com obesidade, mas sempre tem uma observação a mais, né? Então, é como se a gente tem um paciente que busca emagrecimento e o profissional de saúde tem que ter esse olhar mais macro para entender as estratégias que ele vai trabalhar e os cuidados que ele vai ter. Quero dar mais uns insights para vocês. Acho que 8h40, acho que eu estou bem atrasada, né? Mas outras questões são importantes, por exemplo, a perda de peso, e aqui não fala que é no obeso necessariamente, que é, por exemplo, o cálculo de dieta, garantir a oferta de 1,2 a 1,6 gramas de proteína, garantir a oferta
Pode ir, amor. Pode ir. Vai aqui na mamãe. Boa. Gar... Oi? Tem roupa? Tira a roupa. Gente, 1 minuto. Voltei! Da aula 8 horas para vocês é assim, né? A gente vai se desdobrando, mas estamos aqui. Então, a gente tem que estar sempre calculando, tá? É importante o cálculo para garantir essa oferta, seja no emagrecimento ou seja no indivíduo com obesidade. Mas não vai se resumir a isso aqui, tá? Então, eu coloquei até alguns outros pilares que tem na pós, toda essa parte né, tanto da obesidade no sistema cardiovascular, das comorbidades, né, da questão da síndrome metabólica, que a gente precisa conhecer as medicações, os hipoglicemiantes, as medicações que melhoram a resistência à insulina, tudo isso é dado pelo endocrinologista, tá? E eu acho isso muito rico, né? A gente poder ter aula com um profissional de outra área, que aí você tem uma linguagem diferente, você começa a desenvolver outras habilidades de comunicação que vão além da sua área, né? Não estou dizendo que eu vou prescrever nada disso, mas é uma forma de construir um profissional com uma formação mais ampla, né? Formação ampliada. Então, é claro que na pós tem um módulo só sobre fito, com a Maria Angélica Fiucci, só sobre suplementação, que, né, a gente tem aí uma farmacêutica falando de suplementação magistral, porque a gente pode lançar mão, sim, tanto para um controle de glicose, usar um psyllium, como que a gente vai manipular esse psyllium. Então, as estratégias clínicas são bem-vindas e que são estratégias que a gente vai usar tanto no emagrecimento quanto na obesidade, né? Então, mais uma vez, o tratamento da obesidade não é só o emagrecimento. E por quê, né? Os pacientes com obesidade, aqui só colocando mais um foguinho, foguinho na nossa discussão, os pacientes eles sentem culpa, tá? Invariavelmente eles sentem culpa pela sua condição, pelas escolhas que faz. Eles acham que estão sempre errados. Não sei se... E o que acontece? Aqui é um ponto que eu queria até queria conversar com vocês. Aqui só tem Nutri, tem algum profissional de outra área aqui? Depois me contem. Mas o que eu vejo, né, da formação do nutricionista, eu até tinha anotado para usar esse termo para vocês, que eu vi lá no congresso de medicina de vida, tá? E que o profissional de saúde, e eu acho que o nutricionista veste bem esse capuz, né? Que tem um reflexo de querer consertar as coisas. Então, o paciente vem comendo arroz branco e aí a gente quer consertar e fazer ele comer arroz integral. Ou ele vem comendo a margarina e a gente quer consertar e fazer ele comer, sei lá, determinado outro alimento. Ele vem pesando e a gente quer que ele pare de pesar, né? Então, assim, o nosso papel como profissional de saúde não na verdade, a gente nunca deveria ter tido essa formação de ficar querendo consertar, ou ficar dizendo quais são os erros do paciente, ou que ele não tem que tomar suco de caixinha, ou que ele não deve, ou que ele não deve, que ele não deve. E aí já parte daí que a nossa formação na graduação, ela tem as disciplinas importantes, nos dá uma base, mas quando a gente fala de tratar o indivíduo com obesidade, a gente precisa, sim, de uma gama maior de informação, né? Porque eles se sentem culpados. Se eu ainda aumentar essa culpa, eles vão voltar? Vai resolver? São pacientes com baixa autoestima, com mau funcionamento, com depressão, com ansiedade, que violam as regras e normas sociais, eles são vistos, né, como transgressores.
eles têm maior nível de depressão e ansiedade, de comer disfuncional, distúrbio de imagem corporal. Voltei, gente. Maravilha. Mandei um sim. Está travando ainda? Não está escutando? Aqui parece tá dando interferência aqui. Voltou, boa. Lua, depois vê se não está dando interferência, tem alguma coisa aberta aí no seu som. Aí, que coisa, peraí. Dá um segundo, gente. Agora sim, né? Eu não sei se tem... Não tem nada meu aberto aqui, não. Como se eu estivesse me escutando de algum vídeo, sei lá, rodando. Mas não tem nada aberto. Vamos lá, tentar continuar. Tanta coisa que eu quero contar para vocês ainda aqui. Se vocês estão me vendo, estão me escutando, é isso que importa, né? Vamos embora. Agora que eu prometi não passar muito das 9, né? Aí. Tá dando interferência, porque... Lua, você tá escutando? Pode, tá bom, não tá com interferência? Gente, só para mim, tá? Eu tô me escutando, sabe? Só que eu tô escutando, tô falando de lâmina. Eu acho que foi essa, então. Bem, gente, que loucura. Tentando ver. Vamos ver. Tem uma outra janela aberta, né? Vamos... Tô aqui e vamos ver se eu consigo continuar, sem que eu me escute. Então, vamos lá. Essa é uma lâmina bem comum que eu gosto de trabalhar com paciente, tanto com emagrecimento quanto com obesidade, porque eles tentam, através de ciclos de dieta muito restritiva, tá? E a restrição causa estresse, o estressor desestabiliza, e o paciente come demais, e depois ele engorda, e depois ele se sente mal e culpado, volta numa dieta restritiva. Então, tanto o paciente que está fazendo um emagrecimento, tá? Um processo de emagrecimento, ou o paciente obeso, às vezes vive esse ciclo. E esse ciclo, a primeira coisa não é passar uma outra dieta restritiva. O primeiro ciclo, primeira estratégia que a gente vai fazer com esse paciente, primeiro passo, é ele parar com a dieta restritiva. Então, na verdade, eu vou precisar calcular e garantir que a dieta que ele está consumindo, que ela não possa ser tão restritiva assim. E foi o que falaram, né? Às vezes, os pacientes
que iniciam, fazem uma dieta com 800 calorias e que ele fala que adere durante 3, 4 dias. Depois ele entra no ciclo e acaba fazendo compensação. Então, eu, como profissional, eu tenho a obrigação de calcular. Não é que eu vou mandar uma dieta toda calculadinha de gramatura para o paciente ficar pesando, não. Mas eu preciso entender de cálculo, eu preciso fazer parte da dietoterapia, sim, para que a gente garanta que essa dieta não está tão restrita. Tá? Então, essa parte toda que eu vejo como uma parte muito complexa, né, de técnicas comportamentais para manejo de mudança, né, quais ferramentas que tem de comum entre o psicólogo e o nutricionista, como tratar o paciente com obesidade e compulsão, porque não é a perda de peso, a primeira estratégia é quebrar o ciclo de compulsão, né? E como que a gente orienta a diminuição do sedentarismo, como que orienta a atividade física, não é prescreve, mas como que orienta, como ontem o professor Guilherme comentou, todo profissional tem obrigação de fazer, tá? E aí, Elizabeth perguntou aqui como que eu abordo as lâminas, exatamente assim. Eu pego a lâmina e coloco na dieta do paciente no Word e mostro para ele que, se fizer sentido, né? O que, na minha suspeita, está acontecendo na rotina. E ele, na hora, por ser muito visual, ele identifica. Ele fala, é isso que está acontecendo. E aí, o que a gente vai fazer? A minha proposta é a gente parar com esse início de dieta restritiva, porque é ela que perpetua o ciclo, sabe? Então, eu tenho todas as lâminas numa pastinha, e dependendo do paciente, eu abro na tela do computador. Se é um atendimento online, eu estou com a tela compartilhada e mostro para ele. Se é um atendimento presencial, eu viro o computador e falo, eu vou deixar esse círculo na sua dieta para você lembrar dele. Isso qualquer lâmina, tá? Ou qualquer outro material. E acho engraçado que os pacientes falam, né? Ai, eu adoro uma coisa visual assim. Eu gosto de infográfico. Acho que fica claro para a gente entender tanto o processo de educação nutricional quanto, né, se você está querendo trazer alguma informação. Então, como eu estava falando, o que eu acredito muito do trabalho para abordagem do paciente com obesidade, ele tem que ser interdisciplinar, né? E o que eu acredito é que o nutricionista ele tem que saber sobre farmacologia, ele tem que saber sobre as estratégias cognitivas. Pode. Pega o banquinho. Pede para a Ana. Então, a gente precisa conhecer qual é a ação do psicólogo, né? Qual é a ação do educador físico, quais são as estratégias de manejo, né? As estratégias do farmacêutico. Enfim, a gente precisa conhecer tudo isso para poder intervir. Né? E até do chefe, tem aula com a... Esqueci o nome dela. Com uma chefe de cozinha, com a Monique, e que fez Nós Escola, e é a nutricionista e chefe. Então, ela traz também toda a parte da gastronomia aplicada, né? Tá aí no armário, filha. Deixa eu pegar aqui. Espera um minutinho. Peraí. Essas interrupções. E aí, na prática clínica, acho que é super importante a gente olhar muito para quem é o nosso paciente, né? Qual é o... Se eu estou me vendo aqui, se minha câmera está aberta ou não. Quem é o nosso paciente, qual o cenário que ele está, para falta tempo, eu vou precisar
dar a dica de alguma chefe que possa ir na casa, treinar a cozinheira dele para ajudar, né? É um paciente que tem as alterações metabólicas, digestivas, teve Covid, tem alguma queixa, né? Tem questões comportamentais associadas. Olha quanta coisa que vai além de uma prescrição, de uma folha de dieta. Eu tenho visto direto, porque eu recebo paciente de outros profissionais, né? Já foram nutricionista, outro. Normalmente é uma folha de dieta. E a ação do nutricionista que atende tanto o emagrecimento quanto a obesidade, a gente precisa reconhecer o que vai funcionar para esse paciente, né? Priscila, eu indico sim, tá? Se é um paciente que tem uma visão mais... que vai ter uma... Eu nunca indico na primeira consulta, tá? Eu tento observar se vai ser um paciente que eu vou pedir para ele procurar um psicólogo da área cognitiva comportamental, e eu dou a dica. Se é a Flávia, por exemplo, que é psicóloga, né, que deu aula no Obesidade em Pauta, discutiu com a gente, ela é da área mais humanista, né? Tem psicólogo da área sistêmica, tem junguiano. Então, eu conheço profissionais de diversas áreas, né? E dependendo do perfil do paciente, eu indico pelo menos 2, né? Mas eu já trago uma indicação de nome, tá? Mas normalmente eu não dou na primeira consulta, às vezes eu pergunto se faz, o que acha que seria legal. E foi o que a gente falou ontem, né, na segunda-feira. É importante mostrar para o paciente que tem uma hora que a ação do Nutri fica limitada. Por quê? Você percebe ali, no diário alimentar, 2, 3 consultas, sempre que ela briga com o marido, ela come muito, vou colocar uma forma bem reducionista aqui, tá? Cara, identificou o gatilho, o que você, como nutricionista, vai trabalhar essas brigas? Então, você consegue, identificando a situação, mostrar para o paciente quão importante ele trabalhar esse quesito para poder progredir no tratamento. Tá? O que eu acho de medicamentos que reduzem a digestão de carboidratos e lipídios? Cara, hoje a gente tem medicações muito mais interessantes do que Orlistat e a carbose, né? Essas medicações nem foram faladas na BESO. A gente usa as medicações, principalmente as injetáveis, né? Então, essas normalmente eu não utilizo. A não ser que seja um psílio, mas não é medicamento, né? Eu não utilizo. Eu não vejo paciente utilizando. Eu tenho muito paciente em acompanhamento com endocrinologista que vem pelo endócrino, né? Assim como o endócrino, ele dá o meu nome, vai na Anne, porque ele vê que o paciente tem perfil, né? Então, é importante a gente dar, se não quiser dar um nome, dar 2, mas você sente, né, o perfil do paciente. Então, é muita questão, né? Olha, esse eu adoro esse guideline, como eu falei, do europeu, e olha quanto fator exógeno que eu vou precisar trabalhar. A parte do estresse, da insônia, da diminuição da atividade física, tá? Depressão, ansiedade, que eu vou trabalhar ou vou identificar e vou encaminhar, né? Então, toda essa parte, né, do novo olhar do profissional de saúde, são algumas aulas que são minhas, né, com endocrinologia, acho que é FEMATOS, que dá a parte genética da obesidade, que é onde ela tem dezenas de publicações, a professora Fernanda Matos, do Fundão, que compõe há 10 anos já o grupo de bariátrica, então tem muita experiência com grande obeso. Tem, né, um módulo só de microbiota, então a gente não fala de modulação, mas a gente fala de avaliação de microbiota, de avaliação de questionários que você pode estar realizando com o paciente, toda a parte do sistema imune, a parte do gasto energético é muito bacana, né? Tem muito mito. Pode prescrever dieta abaixo da TMB? Não. Quais são as equações de estimativa de avaliação de gasto energético do obeso? Fórmula de bolso? Qual é a melhor estratégia? Então, a Fernanda Matos também tem muitas publicações sobre o assunto, e ela que dá essas aulas. Isso aqui são pontinhos, mas são várias aulas, tá? E eu dou intervenção em MEV, Medicina do Estilo de Vida, né? Que é a minha paixão.
esse primeiro módulo e esse quinto módulo, que são várias aulas. E é muita coisa, né, para a gente trabalhar. Então, aqui são só alguns exemplos, né, de slides de algumas aulas minhas, onde a gente discute macroambiente, o microambiente de casa, né? Então, o que a gente vai avaliar no microambiente, o que a gente avalia no macroambiente, ou seja, é um olhar diferenciado do profissional de saúde, né? E aí, só que já finalmente, podem mandar suas perguntas, fiquem à vontade, mas qual é a proposta, né, da nossa pós e das coisas que a gente veicula, seja dessa aula aqui, do nosso encontro de segunda-feira ou das lives que eu participo, é sempre trazer a prática médica baseada em evidência, né? Então, essa proposta iniciou na uma universidade americana, da medicina baseada em evidência. Eu conheci esse conceito há 14 anos atrás no Instituto de Cardiologia, quando eu entrei para pesquisadora, 13 anos. E foi a minha chefe, a atual chefe, a doutora Helena Kramer, que me apresentou esse conceito e que eu sou apaixonada desde então. E eu fico muito feliz de ver cada vez mais profissionais usando esse termo hoje, tanto na área da nutrição quanto nas diversas outras áreas, né? Então, que a gente fala muito da melhor evidência e que é importante que a gente tenha acesso à melhor evidência, né? Que não é qualquer publicação de low carb, não é qualquer publicação de cetogênica, é a publicação, é a revisão sistemática, é a diretriz clínica, né? E é importante a gente entender o escopo dessa pirâmide das evidências. E o pessoal que entrou já para pós, não sei se tem alguém aqui, mas já teve acesso até esse curso só de busca de evidências, né? Um curso curto, feito por mim, que eu dou toda a prática ali, não tem... Os alunos da pós receberam, mas não faz parte do conteúdo programático de obesidade, né? É um bônus que eu disponibilizei para os alunos, né? Para a gente poder... Para o aluno entrar na pós-graduação com uma formação boa, até para entender o quão refinado e quão cuidadoso são os professores ao escolher as evidências que apresentam para vocês, né? Então, melhor evidência, sempre raciocínio clínico. Isso a gente só consegue conversando com profissionais de diversas áreas, desenvolver o teu raciocínio clínico e expectativas e valores dos pacientes, né? Que é a escutativa. Então, não tive a oportunidade na segunda-feira de falar sobre a pós, né? Hoje eu falei um pouquinho mais sobre ela. A proposta é exatamente essa abordagem interdisciplinar, né? E aí só trago aqui alguns pontos que eu considero importantes, né? Que é um curso interdisciplinar, né? São poucos cursos de pós-graduação no mercado que são interdisciplinares, e um corpo docente com prática, né? Responsável pelo ambulatório do SUS, responsável pela clínica privada de obesidade, enfim. Então, tem esse assim, misto. Você pode ou não fazer TCC, tá? Que é uma dúvida que vocês têm, né? Trabalho opcional de conclusão de curso. 12 meses de duração, mas podendo pagar em até 24 meses. Só profissional de saúde, né? Pode fazer. Os profissionais todos com 15 anos de experiência, então não tem profissionais recém-formados dando aula. E aqui eu trouxe parte do nosso corpo docente, né? Então, Ricardo Oliveira, depois se quiser pegar esses perfis também, ver quem são esses professores, enfim, ou no Instagram, ou no Lattes, a Aline Schneider, que é a atual diretora do IPGS, da aula de estética, Ricardo, endocrinologista, assim como a Tássia, Nicolau, o Ian, né? Ele é enfermeiro, a Gabriela, farmacêutica, só para mostrar quão inter a equipe, né? Monique é chefe da Noise, nutricionista. Alicia fez mestrado em comportamento. Maria Angélica Fiuti, atual presidente da Sociedade de Fitoterapia brasileira, né? Então, assim, não é pouco... É um corpo... Eu já assisti todas as aulas, né? Eu organizei todas as ementas, convidei cada um dos professores e assisti todas as aulas, né? E tinha algumas aulas que do corpo docente já saiu, e a gente colocou novos professores, melhores ainda. Então, esse é o corpo docente atual, né? A Débora também tem mestrado em tecnologia e ciências cardiovasculares, também é a nossa tutora da pós e também da aula, tá? E aí,
Aqui tem os pilares, né? Então, o primeiro pilar é a etiologia, com esses 5 módulos. Cada módulo são várias aulas, né? Lógico. O outro pilar é bem de estratégia nutricional, parte comportamental e de exercício, e a parte da obesidade nas diferentes situações clínicas. Tá? Tem prova a cada final de módulo, é uma prova objetiva. Tá? As aulas são liberadas a cada 10 dias, vocês já, logo que entram, já tem toda a programação de liberação de conteúdo. Temos encontros ao vivo, nosso último encontro foi comigo, agora no mês de setembro, mas tem encontros organizados junto com a tutora, que é a Débora. TCC é a critério do aluno, e o título é especialista em obesidade e síndrome metabólica. E a grande vantagem, para as aulas serem gravadas, você pode escolher o melhor horário para estudar, né? Os alunos da nossa escola, né, têm desconto, então, quem tiver interesse, manda direct para a gente lá no direct ou WhatsApp, na verdade fica mais fácil até. Se quiser tirar qualquer dúvida de desconto, então, são descontos em torno de 20%, tá? E qual a diferença em fazer o TCC ou não? É uma escolha do aluno, tá? Os alunos da formação, não sei se tem algum aluno aqui, de emagrecimento e saúde, é um curso bem complementar para os alunos que já fizeram a formação, é um valor de 40%, e quem entra na pós depois de fazer a formação também tem desconto na formação. O professor tutor é o professor do módulo ou outro profissional. Então, o professor tutor, ele é a Débora, tá? É a nutricionista, e quem tira as dúvidas, tá? Então, tem as áreas, né, para tirar dúvida. A Débora tira e tem contato com todos os professores, tá? Com todos os professores que dão aula, até para tirar as dúvidas de forma mais objetiva. Mas a Débora que faz essa tutoria, tá? Obrigada, Lu, falando sobre as recomendações do MEC, né? Toda pós, ela tem uma carga horária mínima, recomendada pelo MEC, e alguns concursos públicos, né? Eles exigem o TCC, tá? Mas tem muita gente que está fazendo a pós, uma pós de âmbito bem prático, né? E que, se não tiver interesse em fazer... Eu sou fã de TCC, né? Mas, enfim... Mais alguma dúvida? Você quer dar alguma orientação, Lu? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? 9h10, a minha ideia era... São abordados os tratamentos para síndrome metabólica também? Sim, tá? A pós-graduação em obesidade e síndrome metabólica, tá? Trabalho de conclusão de curso, a gente tem um professor que vai orientar, tá? Obrigada, a Lu colocou aqui. Tem mais informação no site, tá? Eu ia colocar, mas eu já ia esquecer. Né? Se vocês quiserem... Deixa eu ver se eu consigo... Tá tendo jogo hoje? Hoje é quarta-feira, tem jogo. Escutando uma gritaria aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu... Aqui no site... Aqui tem o linkzinho da pós, acho que a Lu colocou, né? Mas se vocês quiserem entrar... Então, tem mais algumas informações, tá? Sobre as regras do MEC, enfim, ela é toda... Tem alguns depoimentos, mas, enfim, a proposta aqui do conteúdo e qual é o objetivo de cada um dos pilares. Tem um módulo só de metodologia da pesquisa, tá? Que é liberado para vocês, que não é um curso bônus que você recebe agora, é um módulo com várias aulas de metodologia da pesquisa. Tem um cronograma, se vocês quiserem baixar, né? Reconhecido pelo MEC. Tem algumas ferramentas já disponíveis para vocês abrirem. E o corpo docente com com toda a formação, né? Bruno, doutorado em atividade física pela Unesp, enfim, tem o Ricardo
endocrinologista titulado pela SBEM, então a galera é time de peso, né? E aqui tem os valores, as parcelas, e para você pagar a taxa e garantir. As aulas começam agora dia 5, tá? 5 não, desculpa, dia 15, e entrando agora, você já tem acesso a uma série de materiais, e dia 15 a primeira aula. Tá? Terceira turma, a gente já está formando esse ano, agora, em outubro, a gente forma a primeira turma. Tá? A gente já até planejou para divulgar, né? A formatura da primeira turma. É isso. Tem abordagem funcional da disbiose e obesidade. Então, tem um módulo só sobre intestino, tá? Que é dado pela Vivian, ela fez mestrado na área. Tá vendo? Microbiota. Modulação intestinal, na verdade, esse termo ele não é reconhecido pelas sociedades médicas, tá? Modulação intestinal. Então, existe muita crítica sobre esse termo, por isso que a gente não colocou como conteúdo programático em nome. Mas a gente aborda a avaliação de microbiota, a avaliação da disbiose, eixo intestino-cérebro, eixo intestino-tecido adiposo. Então, tudo isso é abordado, tá? A gente não utilizou o termo modulação, porque se você conversa com qualquer endocrinologista, e tem endocrinologista no grupo, né? Ou qualquer, enfim, profissional da área acadêmica, né, que clinica também, mas que tem um nível maior de estudo, se critica esse termo, tá? E por isso a gente não usa esse termo, apesar de muitos profissionais da área de nutrição, principalmente, utilizarem, tá? E aí, a próxima turma, provavelmente, a Lu colocou aqui algumas informações, né? Pode ingressar na turma, mas querendo também, ano que vem, a gente está com turma prevista para maio, normalmente, que a gente abre, final de abril, início de maio, tá? É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Obrigada. Tem um módulo só sobre bariátrica, sobre acompanhamento, sobre suplementação. As aulas da Fernanda, elas envolvem toda a parte de cirurgia, de pós-imediato, sobre alimentação, complicação, e ela tem algumas aulas que eu sou apaixonada pelas aulas de suplementação dela. Ela ensina como fazer a suplementação magistral do paciente bariátrico, tá? Então, também é bem bacana. Eu sou fã da Fernanda, assim. Sou fã. Bem, gente, a gente tem o nosso chat, né, Lu? Depois, se puder colocar o linkzinho, a gente gera o PDF desses slides, o pessoal que quiser. Algum material, eu vou mandar as diretrizes também para vocês. Se tiver algum material que a gente conversou hoje, vocês queiram ter acesso, sinaliza para a gente. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa da pós, sinaliza também, ou sobre alguma outra informação, fica à vontade, tá? A proposta desse encontro foi eu poder falar, porque eu convido especialista e fico com gostinho de querer falar, e tem que dar, né? Eu convidei os especialistas, os panelistas na segunda-feira, eu falei, mas eu quero também falar mais, eu quero contar um pouco mais a minha experiência, a questões relacionadas ao curso, e, claro, na segunda-feira já terminou 9h30 da noite, a gente não ia conseguir. Então, acho que foi um bom espaço de troca. Obrigada, pessoal, que está presente. Essa aula está salva, depois a gente sobe um linkzinho também para vocês assistirem. E é isso, gente. Boa noite. Vamos descansar nessa quarta-feira. Fernanda do Ambulim, não, a Fernanda Matos, que ela é da área de bariátrica, tá? Do Ambulim, a gente tem tanto a Ana Carolina quanto a Flávia Teixeira. São as duas formadas pelo Ambulim, tá? Então é isso, pessoal. Uma boa noite. Vou encerrar aqui. Até.